Olá, queridas! Como nós estamos falando sobre casamento, eu decidi falar um pouquinho para os homens. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane de Paiva, eu sou mentora de mulheres e fundadora aqui do Espaço Transformar-se. Vamos para o nosso vídeo? Como eu falei para vocês, eu resolvi falar um pouquinho para os homens, porque nós estamos falando já há algum tempo sobre casamento. E eu quero falar para os homens que, assim, sobre 5 coisas. É lógico que tem N coisas que podem derrubar um homem, mas eu quero falar 5 coisas assim que eu pensei mais rápido. E a top 1 que derruba um homem é uma mulher. E eu quero citar para vocês, dentro da palavra, o maior exemplo de um homem que uma mulher não derrubou ele é José do Egito. José do Egito, naquele tempo, ele era servo de Potifar e era um homem que onde que ele punha a planta do pé dele, o Senhor abençoava, o Senhor prosperava. E a mulher de Potifar resolveu dar de cima, assim, mas não é um dar de cima pequenininho, é assediar. Porque uma mulher, quando ela quer um homem, ela assedia, ela passa até dos limites. E o que um homem ele faz para ele não ceder? Quem quiser ler, eu até anotei que é em Gênesis 39 na Bíblia que fala sobre José do Egito. Então quem quiser, os homens aí dão uma conferidinha que você vai ter um excelente exemplo de um homem que não deu confiança para uma mulher. E eu quero falar para vocês que não é porque José do Egito não tinha necessidades. Ele estava com 30 anos, então você sabe que um homem aos 30 anos de idade está na flor da idade, na flor da virilidade dele. Porém, José, ele sabia a quem ele servia e ele sabia a quem ele queria agradar e aonde que ele tinha que chegar. Ele sabia essas 3 coisas, porque ele queria agradar a Deus. Ele queria que a bênção de Deus estivesse sobre a vida dele. Ele tinha temor do homem? Não, ele tinha temor a Deus. Porque ele poderia muito bem ter ficado com a mulher de Potifar. Depois daquele assédio que ela fez, ia ficar tudo escondidinho, porque ela não queria contar para o marido dela. Ela queria simplesmente assediar José. Ele poderia ter cedido, mas ele não. Ele tinha temor do Senhor. Ele não tinha temor de Potifar e de outros, não. Ele tinha temor de Deus. Porque ele sabia que no dia que ele desagradasse a Deus, a mão de Deus não ia estar com ele. Você vê José do Egito em toda a história dele. Ele na prisão, Deus prosperou ele. Lá na casa de Potifar, onde que ele entrou, ele foi um cara abençoado e próspero, porque a mão de Deus estava com ele, porque Deus sabia que ele temia ao Senhor e ele honrava quem ele era. Ele era um servo de Deus, então ele não queria sujar o nome dele. Você entendeu? Um homem, quando uma mulher começa a assediar ele, se ele tiver o temor do Senhor, não é ter medo da mulher dele, não. E não quer dizer que esse desejo não virá no seu coração. Virá, porque passa uma mulher bonita, homem olha, e esse sentimento vai vir te assediar. Porém, a sua responsabilidade é tipo assim, essas coisas começam nos olhos, o homem vê e agrada. Só que ele precisa não deixar aquilo ir para o coração. Porque o problema é quando o homem vê, agrada e começa a deixar aquilo maquinar na cabeça, aquilo vem para o coração. Quando você vê, você já está todo enredado, todo preso. E é isso, o adversário ele joga uma semente ruim, agora só come e só pega quem quer. E você tem a opção de não querer. Não querer por amor a você, por amor à sua esposa, por amor aos seus filhos, porque quando há uma traição, que é uma desonra pública que eu costumo falar, isso traz um dano espiritual, emocional, psicológico para todos que são envolvidos na sua família,
principalmente para os filhos e principalmente quando o filho é pequeno. Inclusive, uma vez eu assisti numa entrevista de um psiquiatra e ele falando que 99% dos filhos de casais separados são abusados sexualmente. Então, muitas vezes, aquela carne, aquela coisa gostosa que você sente, aquilo vai ter um peso tão triste, tão destruidor depois, que você, no momento, às vezes não, mas lá na frente, você vai ver a desgraça que construiu a partir de um desejo, que se quando você visse nos olhos, você desviasse os olhos, desviasse desse sentimento no coração, não aconteceria. Entendeu? Olha a responsabilidade que está nas suas mãos. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, que eu estou falando para os homens hoje, mas tem muitas mulheres que, em vez de se empoderar para serem elas, para quando vier uma dificuldade dessa, ela está bem com ela, conseguir enfrentar isso sem cair numa depressão, num vício de remédios, de tudo. Não, elas querem se empoderar para competir com o homem. O homem pôs um chifre, ela põe dois. O homem grita nunca, ela grita 2 vezes mais. Você precisa, mulher, se empoderar em Deus. Não para competir com seu marido, para querer, se ele fizer uma coisa com você, fazer 2 vezes pior, para você mandar 3 vezes no seu marido. É simplesmente para você estar bem resolvida, para que se houver uma traição, você ter uma cabeça equilibrada para saber, não, ele realmente arrependeu, vamos reconstruir o nosso casamento, ou então eu vou esperar porque eu ainda não estou preparada, ou então eu já estou preparada e dou conta de enfrentar uma separação, porque eu não consigo perdoar isso que ele me fez. Você entendeu o que eu ensino aqui para vocês? Vocês entenderem a situação, entender o que está acontecendo, entender o que você quer, o que você precisa e como que você vai resolver as coisas. Estou falando para os homens, mas estou aproveitando e dando um recadinho para as minhas queridas. Então, aguarde a nossa segunda coisa que derruba um homem. Beijo!